Parabéns! Aê, Hoje temos uma convidada sucesso. top! Aê, Miglis! Cláudia Cacau, Cláudia Marinho, como é que eu te chamo? Você é íntimo, pode chamar de Cacau. Cláudia Cacau, tá bom, Cláudia Cacau. A gente está aqui hoje com uma super convidada de uma profissão que eu descobri agora, que eu acho que muita gente vai descobrir. Cláudia Marinho ou Cláudia Cacau. E Cláudia, assim, eu já deixei gravando, mas eu queria fazer... Essa parte eu não vou postar, tá? Prometo. Mas eu queria fazer uma pergunta pra gente dar uma descontraída aqui agora. Tô com Algumas medo dessas perguntas. perguntas. Não, tá aqui preparado. Tá certo. E eu quero que você escolha. Prometo que eu não vou postar. Prometo. Marido, sei lá, começamos em alta energia, nosso Migliscast. A gente vai fazer alguns bate-papos legais aqui com as mulheres empoderadas. Yes. No nosso time, justamente para mulheres empoderadas. Nós homens só aproveitamos, tá? Miglis, comece. Bom, Cacau, muito bem-vinda. Obrigada por vocês. aceitar o nosso convite. A primeira convidada do Migliscast. A gente vai trazer aqui, como a gente falou da outra vez, muitos Miglis para contribuir, para agregar. O nosso objetivo aqui é entretenimento com conhecimento. Quando ela joga pra mim, eu falei assim, qual é o pensamento da televisão nesse exato momento? Essa é a parte mais divertida. A minha cara fica assim. Se vocês tivessem vendo direitinho a cara dele. Isso, Ele está muito conhecimento com entretenimento. Agora eu sei. É a nossa missão, gente. Ele tá assim afiadinho. Tô com medo das perguntas, vou começar. Ó, nós vamos conversar com uma bem facinha, tá? Vamos lá. Aqui a gente quer que você conte a sua história pra gente. Quem é Cláudia Cacau? Sou eu. Bom, sou a mãe de 39 anos, ainda não quarentei, né? Passo 40 esse ano, mas com um desejo muito ardente de ter sido mãe. Então a vida toda eu quis conciliar carreira com a maternidade. O que foi bem desafiador porque eu fui coordenadora de voo lá no aeroporto de Congonhas. Coordenadora de voo, aquele que fica controlando Aquele sua cara avião que fica assim, chega. ó. Não é nem o cara que fica assim, apesar da galera achar, porque eu usava já umas roupas assim, né? Pá! E aí eles falavam, você tem que ir pra pista, não é? Você tem que ficar. Eu vi um vídeo de um cara, yeah! Isso! uou. É E aí eu esse? ficava lá, Não. não, eu ficava na torre de controle. Mas é aquela torre que o cara Não, foi de cada culpado de companhia bater o aérea. avião, né? Aquele que é responsável? É, aquele, é isso aí mesmo. Nossa, que importante. Gente, a gente tem aqui uma ex-controladora de voo. Mas eu comecei muito nova nessa profissão e era a mais novinha de todas, eu tinha 18 anos. Nossa, e já era controladora de voo. Gente, Eu demorei 2 anos pra chegar. Nossa, Isso é eu adoro voar. Brasil? Isso é Brasil. Ai, mano, o Brasil ele é loucaço. É, Não, é que é muito inteligente. A Cacau é Ok. muito inteligente. na verdade eu fiquei pensando sobre isso outro dia, né? Por que eu entrei tão jovem? Eu acho que foi mais por determinação mesmo, sabe? Eu provei pra eles que eu era capaz disso. Eu entrei pra fazer conta. Foi uma história muito engraçada porque eu trabalhava em rastreamento de carga e aí eu fui transferida pra área de coordenação. E quando eu transferi, eles falaram, você vai fazer relatório. E eu falei, relatório? Você vai ficar fazendo cálculo de aeronave, de peso, dessas coisas e tal. E aí eu fui aprendendo e aí um dia quando um dos controladores faltou, eu entrei para assumir. Sabia quase nada. Nossa. Mas tudo bem, nunca deixei cair nenhum avião, não dei nunca na ordem errada. Só Mas tomava você sempre tinha alguém te acompanhando, né? Ou não? tinha dentro das bases, né? Dentro de cada base daquele É, Brasil. porque avião é o transporte mais seguro que tem, né? Depende. Eu acho, porque faz as contas, vê quanto que o avião cai e quantos carros batem. Aí, Quantos verdade. carros batem. É verdade. Nossa, eu adoro viajar, adoro. Mas, né, eu Não seguiu carreira. não Pelo sei, jeito. fiquei 5 anos só por causa que eu comecei a ter muito problema de saúde, né? Não sei se vocês sabem, mas é uma das profissões mais estressantes do mundo, depois de bombeiro e eu acho que é policial, né? Eu já vi, a lista é bombeiro, promotor de eventos. Promotor de eventos. Promotor Eu de fui evento. promotor de eventos Gente, depois. imagina você promover um casamento.
o estresse que É um estresse. Você não pode dar nada errado. Nada. Porque é o evento que não tem repeteco. Isso. Nossa. Mas não tem como fazer outro. Deu errado o casamento, vamos repetir? Não dá. Não é. Tá bombeiro, promotor de eventos, aí deve ser controlador. Controladora de voo. Mas eu acho que tá no... Tá ali, né? Nos tá top ali. 5. Exato. Então aí com 23, 24 anos eu tive que abandonar a carreira, senão eu ia ter um infarto. Quantos anos? 23, 24. Nossa! Fiquei bastante tempo. Aprendi a transportar esquife. Sabe o que é esquife? Não. Caixão. Caixão de gente. Ué? Caixão de gente. Nossa! Literalmente, cachorrinhos, gatinhos. Tem várias histórias engraçadas dessa época, dos cachorros que se perdem, abre a porta do avião, o cachorro foge. Ai, meu porque... pai, meu dó. Vocês não viram que tinha uma história dessa que rolou aí por esses dias, de um cachorro que foi perdido, acho que não lembro de qual companhia, no Guarulhos. Eu já fiquei sabendo de história de esquifes, né? Isso, De também pessoas perdido. que foram parar, eram pra ser... Nossa, gente, que papo da hora! Mas eram pessoas que eram pra ir pra um lugar e, tipo, o corpo foi pra Bahia. Nossa! Isso. Nossa, vamos lá, continua a história, legal, pulou de profissão e agora você Agora você é. E aí eu mudei, né? Eu falou da profissão, outra profissão estressante pra promotora de eventos. Aí eu fui pra eventos, que é algo mais calmo. Eu não sei quem é que não me alertou na época. E aí eu fui trabalhar com evento corporativo. Em empresa corporativa, fazendo ou você fazia por conta? Eu fazia... Não, eu trabalhava para uma empresa, na verdade um lugar aqui em São Paulo, que promovia essas festas de final de ano. Festas grandes, né? Banco do Brasil, festas de tipo 20 mil pessoas mesmo. E aí também não deu certo. Entendi. Como assim que aconteceu? Tentativa, a vida... Não deu certo. A É vida- estressante, gente. Eu não saí de uma profissão pra ser menos Ah. estressante. Eu arrumei outra que foi muito estressante, entendeu? Aí eu falei, não, agora chega, eu vou tirar um ano sabático. Na época eu tava me formando Nossa, na meu faculdade. sonho tirar no sabático, ainda não tirei, preciso tirar urgente. Não foi bem um ano, foram 9 meses. O sabático forçado, sabe? Porque Ah. eu fui mandada embora. Pensei que você tinha ficado grávida. Não, ainda foi mais pra frente a Ah. gravidez. Ainda não tinha nem marido. Não tinha louco que queria ficar comigo, não. Eu casei todos os meus ex-namorados, gente. Todos eles têm que casar, já se separaram, têm filhos. Ah, beleza. Sou ótima. Nossa. Então, eu também casamenteira, olha, Fausto. Casa inteira. Pô, Eu Fausto, vou chegar você nessa faz parte. consultoria? Ultimamente tenho sido, né? No meu grupo que eu tenho lá, todo mundo fala, liga pra Cláudia que ela tem alguém. Dica pra mulher solteira que quer... Não tem nada a ver com o podcast, mas, né? Vai Ela é ter, dica né? de mulher pra mulher solteira. Ou homem, né? Porque você casou todos os homens. Casei todos eles, gente. Todos Dica, eles. rápida. Dica, Eu continue acho- solteiro. Solteira, olha essa Tereza. Ah, a vida de solteiro é bom, Não, né? eu acho que eu tenho duas coisas que eu parto de um princípio que tem que existir. É sinceridade e respeito. E pra mim, é muito importante que você saiba qual é o seu valor pessoal. Então, pra mim, por exemplo, é segurança. Segurança. Segurança é meu valor primário. Qualquer coisa que infringe a minha segurança, tá fora. Então, você Posso descobrir que aproveitar e jogar uma pergunta pra galera? pode. Tá? Manda aí. Você que é solteiro ou solteira, coloca aí qual é o benefício de ser solteiro. E você que é casado e casada, coloca aí o benefício de ser casado ou casado. Aguardando sua resposta. Não tem meio termo? Ou é solteiro ou é casado? Não pode? Eu não conheço. Qual que é a nomenclatura usada quando você não é nem solteiro nem casado? Sei o quê? Crush, É usado, enrolado, tô com alguém. Tô com alguém, essa eu não sei. Ai, gente, tem vários. Mano, olha. Você trabalha com o quê? Vamos voltar. Volta! A gente vai chegar lá nessa parte de novo de relacionamento. Tá bom, eu tá vou bom. explicar Isso é um por quê. ponto importante, eu tenho certeza. Também tem. E aí eu migrei para uma área do turismo, que eu fui atender uma coisa que eu tinha prometido a vida inteira quando eu fui fazer faculdade de turismo, é que eu não ia trabalhar numa agência de viagens. E aí eu Também fui. interessante. Não era tanto que era estressante porque era muito fechado no escritório, né? Eu não tinha ideia. Era uma coisa que eu não queria trabalhar porque eu achava que você não precisava fazer faculdade para trabalhar numa agência de viagens. E aí eu fui crescendo, acabei virando uma coordenadora sênior de viagens de luxo.
Então, foi a parte que interessou eu gostei. a maior Eu parte. gostei. A Terezinha ama viajar e eu também. Eu também, Então, e aí, Viagem de luxo, vai, vou Nossa, imaginar. meu Ilhas Maldivas. Ai, fala aí. o básico, né? Porque Básico? você- Ilha Ilhas Maldivas Maldivas é básico? Segundo Nossa, uma amiga falso. muito querida, outro dia ela chegou falando sobre Bora Bora no Tahiti, eu falei pra ela que era batido. E aí virou essa, que Bora Bora é batido. Batido. Porque todo mundo quando fala em lua de mel pensa o quê? Vamos lá, vocês dois. Se vocês fossem casar, escolher um destino de lua de mel, pra onde vocês iriam? Ai, eu Taj Mahal. Não. Eu queria. Índia? Primeira pessoa. Eu queria saber aonde. Eu Não, queria ir atrás da Aurora Boreal. Então, mas é que essa pessoa aqui, ela é muito diferenciada, né? Nossa, é frio. Ué, mas aí não tem um hotel lá no meio? De gelo? Transparente. Não, transparente, de é tudo vidro, de e você vê vidro. a Aurora Eu também Boreal queria. chegando. Isso aí mesmo. É? Então, mas todo mundo fala, geralmente Tahiti, que é Polinésia Francesa, Maldivas. Tem gente que até fala Ilhas Fins, tem gente que nunca foi pra fora, faz roteiro da Europa tradicional, então inclui Paris, Itália com Veneza, né? nossa. Esses roteirinhos muito mais tradicionais, assim. Ai, E aí eu preciso fui de descobrindo outras sabático. coisas. Então, Tem lua de mel sabática? Sim. você pode repetir, Tem que né? achar o parceiro, né? Isso, talvez tem que eu casar. aguente. Mas beleza, dá pra fazer Gente, uma coisa. Terezinha está solteira, procurando um homem. Quem disse? A Terezinha está solteira. E ponto. Já tá. E você pode me chamar que eu ajudo pra. Aí eu passei pra próxima, né? Mas não Vai, precisa vamos estar casada. Voltou de novo pra esse assunto, gente. Eu superava outro contexto. Vamos falar de relacionamento, então? Eu acho que Vamos. o Mixcast hoje vai ser sobre relacionamento. Junto comigo! Vai ser sua nova profissão, Cacau. Vai, na verdade a gente tá trabalhando pra isso. Eles querem entender porque as pessoas olham pra mim e acham que eu tenho um poder de comunicação e um poder de assertividade muito grande de conectar as pessoas. Então eles estão tentando, a gente tá tentando trabalhar e encontrar uma ideia nova. Eu não vou entrar de novo no assunto, Mas ele quer entrar na mas Vamos lá. você já teve uma história que a gente foi tomar um café e aí a gente conheceu lá o padre, O reverendo o Aldo. reverendo Aldo, e ali você fez o meio de campo. Eu fiz. Olha lá! Eu fiz. Isso aí sai da cara, você tem que transformar isso em negócio com gente. Exato. Mas é o que a gente tá Quem que é esse reverendo? Vocês estão- Vixe, história de outro Miguelsketch. Depois A gente vai fazer off, um outro a gente só vai pra saber. contar essa história. Outro Miguelsketch. Ela fez ali a ponte ali, o padre, o reverendo, né? É, reverendo. Esse reverendo ligou na hora pra mulher. Né? Falou assim, Fez tem uma um cara campanha aqui dele. querendo conhecer você. Ah, vai me tirar, você tá fazendo E eu isso. fui na missa outro dia, ele ligou? Aí eu Aí deu o comecei a... telefone, aí deu o telefone. Aí tem um motivo pelo qual eu não liguei. Inclusive tem nome e sobrenome. esse motivo. Aí Tó fala assim, quem é ela? Ela, nome tal, o telefone tá aí, agora liga. Ele falando pra mim, agora liga. E ele tinha acabado de casar alguém. Ele tinha saído do casamento e foi também. Foi ele tomar um Aí, café ela falou assim, esperado. aí eu falei, o que que ela faz? Ela assim, ela é delegada. Aí você quer que eu ligue pra uma delegada? Fugiu! E o pior é que eu fiquei na linha de frente, né? Porque eu vou na missa e ele pergunta, e aí, ele ligou? Aí eu... Mas você falou que ia pegar no PD pra ele ligar. Não liguei, tá? Reverendo, desculpa. Ele vai assistir. Vai, vou mandar pra ele. Ok, pode mandar, desculpa. Ele não ligou. Gratidão pela indicação, mas eu não liguei. Ele não ligou, inclusive. Mas Turismo, onde a gente tava no turismo de trabalho, luxo, turismo. onde a gente tava indo, então. E aí eu fiquei nessa profissão, sei lá, uns 18 anos. Nossa. Não, gente, faz as contas, eu comecei a trabalhar cedo, tá? Agora, ô Cacau, essa profissão, você faz turismo de luxo, você também viaja junto? Não, você só faz a viagem para as pessoas, como que é? Então, todo mundo ilude achando que você vai viajar muito, né, quando você faz esse tipo de trabalho. E na verdade é mais de você do que das empresas hoje em dia. Eles não promovem, eu acho que é uma deficiência que tem do turismo, que eles não... Quem está na linha de frente viaja pouco para passar. Então depende muito mais de investimento seu. Então você investe, porque você sabe que o investimento em você vai ser o sucesso dos resultados que você vai fazer quando você vai. Então eu investi. Aí você viajava por sua conta para você conhecer mais e aí entregar no seu trabalho. O que a gente tinha muito era parceria. Então, por exemplo, todas as viagens que eu fiz, principalmente pro deserto do Atacama, eu paguei $100. Eu fiquei uma semana no deserto do Atacama. Se você for fazer uma viagem dessa hoje, você gasta aí 25, 27 mil reais. No nível de viagem que eu fiz, né? Então,
pessoal, quando descobriu que eu comecei a fazer essas viagens, eu tinha vários amigos, inclusive, né? Engraçado que nessa hora aparecem vários miglis. Não, miglis é miglis. Então tá bom. Não é assim. Tá bom. Mas eu quero dizer que as pessoas começam a te procurar porque querem desfrutar disso também, entendeu? Mas eu quase não levei ninguém, não. Que bom. Eu tinha essa consciência, assim, né? Na hora que precisava, todo mundo sumia, mas na hora que eu ia viajar, todo mundo queria participar. Então, fiz pouco disso, mas aí eu saí, porque eu trabalhei numa empresa que eu fiquei muito estressada demais, chorava todos os dias, desesperada, e aí resolvi ser mãe. Quer dizer, casar primeiro e depois ser mãe, né? Hoje você é uma mulher empreendedora, mãe, e aí a sua profissão, que você vai falar, que a gente discutiu aqui um pouquinho antes, que eu vou confessar que eu não sabia o que era. E eu quero muito que você explique o que é concierge. É concierge que você fala? Concierge. A Terezinha falou... Ela falou Eu consigo. Fala, biquinho. Eu conhecia como concierge. Concierge. É o quê? Uma palavra em inglês, francês? Ela vem derivada do inglês. E a primeira conotação inicial do concierge era exatamente uma pessoa de administração de tempo dentro da hotelaria. Então ela nasceu dentro dos hotéis. Tem uma comunicação muito com a área que eu já lidava. E ela é de atendimento exclusivo para alguns hóspedes. Então, assim, hóspedes que ficam em suíte presidencial, tem um concierge direcionado. Ele tem um Por que mordomo. você não conhecia? A gente vai mudar esse cenário. Nunca foi indicado concierge pra mim. Mas tem nos hotéis, você vai lá, tem a Tem. plaquinha, concierge, você vai Tem. perguntar. No Shopping Dourado tem lá concierge, ou você tem lá perguntar onde fica Tem tal. várias, tem todos os Ninguém... shoppings. No Shopping Dourado? Tem. Shopping A Dourado. galera É enorme, lei escrito não assim, sabe, não sabe o que é, assim, não sabe o de que leigo, faz. de leigo para leigos, se você sabe, escreve, eu sei o que é concierge. Mas explica o que é concierge quando alguém vê a placa assim, ó, concierge, o que eu pergunto pra esse cara? Falou, irmão, é você que vai levar minha mala pro quarto? Não. Tá, então, né? Concierge é a pessoa que vai administrar o seu tempo nas necessidades que você tiver. Então isso significa que você precisa de uma reserva, por exemplo, num hotel, você precisa de uma reserva num restaurante X. Não é você que vai pegar o telefone e ligar. Você vai no concierge e pede pro cara, quero jantar no restaurante X, tal data, tal horário. Ele vai ligar, ele vai fazer e vai te devolver a resposta. Eu preciso antecipar o meu voo. Você pode me ajudar? Mas se o senhor comprou pela agência ou não? E aí, se comprou pela agência, é a agência que tem que fazer. Se não, se foi na compra particular, o cara também pode assistir. Isso depende muito de hotel. Shopping, que você estava falando. Concierge de shopping. Ele te ajuda a encontrar melhor e cuida da parte de relacionamento. Na verdade, o concierge ela tem muito da palavra relacionamento envolvido. Ele que administra essa questão de relacionamento das pontes entre o restaurante e o cliente, entre um fornecedor e o cliente final. Então, ele é um intermediador mesmo de resultados. E como que o cliente sabe que ele pode usar esse serviço, que nem eu falo? Como é que ele sabe, por exemplo, se ele tem direito ou não? Se ele tem direito ou não? Porque a gente sai perguntando, né? Vai lá e perguntando. Então, na verdade, depende da categoria de onde você está visitando, né? Tem shopping que não tem concierge. Você falou do shopping Eldorado que tem outros que hoje já tem uma simplicidade maior, só que as pessoas não sabem como usar. Acha que é um tira-dúvidas. Mas posso ajudar como? Por exemplo, no shopping parque da cidade, no segundo andar, tem lá o concierge. O que a menina faz lá? Ela cria o relacionamento entre as lojas e o cliente. Então, ali você faz, por exemplo, um cadastro e eles mandam todas as promoções de relacionamento. Então, te dão desconto, te dão promoção, te dão uma E aí o concierge ganha uma comissão? Não, na verdade, geralmente são salários fixos, né? Que eles têm. Ele é um funcionário para do trabalhar hotel, com isso. E você, no funcionário. caso, você faz o que hoje? Você é autônoma? Autônoma. Mas eu juntei aí algumas coisas voltadas de conciergeria mesmo, de autocuidado, né? Então, para ensinar as pessoas a se cuidar e utilizar de alguns benefícios. Então, conecta as pessoas a algumas coisas que lidam com isso. Então, eu comecei um trabalho divertido, diria, de conhecer outros lugares charmosos, né? Então, fui estudar um pouquinho sobre cafeteria, fui estudar um pouquinho sobre spa, coisas que estão ligadas ao autocuidado e inserir isso no mercado, principalmente para as mulheres que foram mães e não sabem fazer isso. Foi daí que começou. Então vamos falar com mulheres, mães, empoderadas, que gostam de viajar e precisam de um roteiro. Se você fosse falar com uma mãe empoderada que gosta de viajar, qual foi os outros itens aí? Esqueci. Todos esses aí, mulherada.
Ele é ótimo. E aí eu fui falando entendeu? Volta um pouquinho, volta um pouquinho. As mulheres maravilhas da vida que estão assistindo. Se você fosse listar, assim, 5 países que ia falar assim, putz, mulheres, mães, vocês têm que ir. Então, existem 2 tipos, né, que você tem que prestar atenção. São mães que vão viajar com os filhos ou são mães que vão tirar o tempo para elas? O meu incentivo é fazer com que as mães tirem o tempo para elas. Isso. Porque a viajar com as Isso. crianças, você tem inúmeras informações de fazer isso. Posso abrir um parênteses aqui? Pode. Essa história que você falou as mulheres viajar sem os filhos, tirarem um tempo pra para elas. elas. Gente, eu recomendo. Eu recomendo porque eu fiz isso. Eu fiz isso com as minhas amigas. A gente tirava, as minhas melhores amigas, uma viagem por ano. Não tem melhor terapia do que você viajar só com as suas amigas. Você tira tudo, sai do estresse. E é tão gostoso, porque a gente não sai pra galinhar, pra ir, não é nada disso. É pra tomar um café, pra bater papo, é pra você discutir ideias. Nossa, a gente andou tanto, a gente passeou tanto, e é um tempo que eu E pra assim... você foi? E eu já fui pra Paris, pra Londres, Olha, Nova York, Ai, Argentina. É por isso que eu tô surge. A gente, cada ano, escolhia um roteiro. Entendeu? Entendi. E ainda a gente tenta fazer isso, agora tá mais difícil, mas mesmo assim a gente tenta manter isso. E é o que você falou, são 2 tipos de viagem totalmente diferentes. Um é com a família, que a gente tem que ter, e outro é só você e suas amigas. Mas você sabe o que eu acho? Que tem uma coisa muito louca. As mães acreditam que se elas deixarem os filhos, elas estão sendo menos mãe. E eu acho que essa concepção é que precisa alimentar melhor. E tem pouca informação a respeito. Muito pouca. Eu lembro quando a gente foi para Bahamas, vocês estavam Sim. eu levei as meninas, não sei se vocês lembram, mas Sim. fomos em 4. Uhum. 2 eram mães, a outra não era, mas a gente... Essas 2 nunca tinham viajado sem As os mães, filhos. as As mães. mães, desde que as crianças nasceram, só levavam os filhos e levavam os maridos. E viajar sozinha, parecíamos as 4 pintinhas no lixo, né? Correndo, porque a gente fez um passeio em Miami depois. Eu lembro. Então. E olha, é tão legal isso, porque E eu fui com depois- você também no ano antes, Sim, nós 2018. fomos. E a gente volta mais empoderada, né? E Com mais isso saudável. depois, ó, escuta só, isso aí reflete depois nos seus filhos. Porque eles têm mais segurança. Eles sabem, as minhas, por exemplo, eu tenho certeza que quando elas casarem, elas também vão fazer isso, porque não faz mal. Não é uma coisa ruim, não, muito pelo contrário. E aí você volta mais empoderada. E quando a gente voltava dessas viagens, a gente fazia um jantar do lugar que a gente foi, agradecendo os maridos que ficaram com as crianças. Essa parte aí nunca estimulei não. Nossa, isso é muito legal. A gente comprava os ingredientes do mercado daquela cidade, fazia um jantar, a gente se vestia com a roupa. A gente tem vários jantares temáticos. Então isso fortalece a relação. E a mulher volta tão feliz que os maridos não veem a hora dela fazer a próxima. Eu tinha Então, eu algumas recomendo. clientes que faziam isso, elas iam, por exemplo, uma vez por ano, elas escolhiam uma cidade tradicional. Então, Nova York, Paris, destinos que tá ligado muito ao Sex and the City, então tinha muito essa conotação, assim, de ajudar. Mas... e tem uma outra coisa que eu acho legal quando viaja, que os maridos dão mais valor, porque eles são Sim. obrigados a ficar com as crianças. Nossa, eu lembro. A primeira viagem que eu fiz, o meu ex-marido, que eu não sou mais casada, ele falou: como que você dorme? Não tô entendendo. Eu falei: bem-vindo, amor. Entendi. Porque, né, Meninas, ninguém assim, sabe os bastidores. eu tô prestando atenção pela ótica do homem, tá? Sim. E o que você acha, Paulo? Não, tem muita mulher, tem muita mãe que eu acho que precisa me escutar. Continua aí, eu tô olhando pela ótica do homem. Falei, realmente a gente dá uma sofrida. Porque eu sou pai, mas eu fui pai solteiro. Então eu passei por tudo isso sozinho, mas de boa. De boa. Mas tá, continua. Mas imagine como é que é a logística. Uma dica que você dá pra mãe. Fala assim, beleza. Como você organiza. Preciso me cuidar, preciso dar mais tempo pra mim. Sim. Preciso fazer uma viagem, pelo amor de Deus, sem os meus filhos. Sim. E aí, qual é a dica pra mãe? Eu faço isso 2 vezes por ano, acho ótimo. E a ideia é assim:
Organize exatamente quem vai ficar, quanto tempo você vai ficar fora, o que você vai construir com o seu filho. Porque tem muita criança que é apegada à mãe, e aí você não consegue desconectar. Às vezes é mais a mãe do que o filho, mas tem muitas vezes do filho com a mãe mesmo. E você fica com aquele peso, assim, ai, meu filho vai sofrer. Ele sofre o primeiro dia, segundo dia, no terceiro já nem lembra se existe. Quando você liga e fala assim, tô levando tal coisa, ele até fala, ai mamãe, ótimo, fica. O Léo é assim, se eu falar, vou viajar pra tal... Você vai pra onde eu quero ir, filho? Não vai dar pra você ir dessa vez. Aí eles dizem, o que você vai trazer pra mim? Então existe um interesse por trás. Deu uma comprada neles. E eu acho importante também, né, Cacau, e aí eu fazia muito isso, é você criar uma rede de apoio. Sim. O que é rede de apoio? Às vezes você não tem condições de ter babá, de ter gente que cuida. Eu não tinha. Mas eu tinha madrinhas. Né? As minhas irmãs eram madrinhas de cada uma das filhas. Você tem às vezes sogra, sogro, ou avó, ou a melhor amiga, né? Eu acho que essa rede de apoio é importante você combinar antes, porque daí você fica tranquila. Né? Sim, vai ter aquelas que não vai te ajudar, tá? Tem várias, inclusive, que elas não vão te ajudar. Mas, conforme você vai gerando esse movimento, você vai contando para você mesmo e as pessoas que estão em volta vão entendendo. Eu fui muito julgada. Quando a gente foi para Riviera Maya, eu fui super julgada. Mas ele tá doente, você vai embarcar no avião e vai embora e vai largar ele aí? E ter uma concepção que eu acho que é culpa nossa como mãe. A gente acha que os pais não são pais suficientes, às vezes. Acha que eles não vão dar conta. E eles dão. Não. E eles vão dar conta. Então eu embarquei com o Léo tomando antibiótico, né? E voltei, o menino tá ótimo, a gente se divertiu. Sim, né? Nossa, foi incrível. Nossa, foi demais, Eu levei meu filho pra Disney, primeira vez que eu levei ele pra Disney, ele quebrou o braço uma semana antes de embarcar pra Disney. Olha que delícia. E ele colocou 2 pinos no braço. Ai, com espino. 2 pinos. Nossa, foi um tombinho besta de patins. Mas eu falei assim, cara, vamos. Aí o médico deu uma única orientação. Você não pode ir nos brinquedos que balançam. Eu adivinha qual eles foram. Aí eu falei, mentira que ele falou isso. Ele falou, pai. Aí, dica de pai. Não tô nem aí pra esse médico. A gente vai em todos os brinquedos. E depois a gente toma antibiótico. Aí, assim, a gente se divertiu muito. Tem foto dele levantando gesso, assim, nos brinquedos. Doeu. É a dica que eu dou? Óbvio que não. Não façam isso. Não façam isso, mas porque depois você vai ligar pra gente de viagem pedindo pra ela socorro, preciso de um hospital. Não aconteceu nada. Ele sentiu muita dor porque o negocinho, o pino, deu uma inflamada. Mas só. Mas é como eu tirasse a experiência dele e falasse assim, cara, você vai no carrossel. Não, aí... O médico pediu e falou assim, você vai pra Disney e vai no carrossel. Então, na assim, verdade, você compra a briga pra resolver depois. Só que tem a consciência que você vai ter que resolver depois. Então, não foi fácil. A primeira viagem que eu fiz assim não foi fácil. Eu tive que comprar briga com um monte de gente, inclusive todo mundo que fica falando que você é menos porque você tá fazendo isso, como que você vai largar o seu filho pra viajar, porque não entende que é uma questão mais psicológica do que qualquer outra coisa. Você precisa do descanso. A mãe precisa do descanso. Ela precisa tirar uma semana pra ela precisa tirar 2 dias pra ela precisa tirar 4 horas pra ela precisa tirar 5 minutos no banheiro. Você sabe que tem um monte de mãe falando assim, é real. É real. Mas é real. É real. A gente não tá mentindo, não. Quando eu tive a filha Gabi, a Mariana tinha 1 ano e 9 meses, então eram 3 bebês. Então você imagina, não tinha tempo. Como eu falei, eu fazia evangelho no lar no banheiro. Qual que é nossa senhora, qual que é a decisão mais... Hoje pra vocês é fácil tomar essa decisão, né? Assim, eu posso ficar 5 dias fora, 3 dias fora. Hoje, ok, sim. Mas pra uma mãe que tá escutando agora e fala assim, eu ainda não tenho essa coragem de tomar essa decisão. Como é que é? Eu acho que primeiro é a preparação, né? Minha Cacau falou, né? Trabalhar você internamente primeiro. Não é nem a questão da criança, não é nem o arredor, o ambiente, não é isso. É você primeiro, porque a mãe sofre mais do que os outros. É o que eu falei. O primeiro dia ele sofre, o segundo eles reclamam, o terceiro nem lembra. Sim. É verdade. Então,
eu acho que é mais isso. Eu, por exemplo, na primeira viagem, você lembra quando eu fui? Eu sou meio desapegada também, né? Eu sou mais desapegada. Nossa, eu sou muito desapegada. Então, eu nem vou falar. Eu sou mais desapegada, assim. Eu falo que na outra vida acho que eu tive 5 filhos, porque eu sou muito desapegada. Eu tenho um só. Eu quase não ligava, né? Eu ligava a cada 2 dias. Tem mãe que ligava a cada 3 horas. Ele comeu? Ele tomou banho? Então, é que aí se você não desliga, aí você acaba não aproveitando e atrapalhando quem tá tentando, se o pai tá tentando fazer uma rotina junto com alguém que tá ajudando, e ele tá toda hora, não sei o quê, não sei o quê. Então você não se desliga de fato. Eu acho que aí não faz sentido, né? Agora uma coisa, Fausto, você perguntou, né? A mãe que não consegue, que não se vê fazendo isso, eu tenho uma dica assim boa. Manda. Não precisa fazer uma viagem, faça uma ausência por um período. Então, uma tarde. Porque vocês falaram de Paris, Nova York, não sei o quê. Mas quando eu comecei a fazer essas viagens, elas já eram grandes. Gente, vamos falar do café do lado, mais próximo? Sim. Mas eu nem falaria do café. Não falaria ali, ó. Não, mas quando eu fiz essas viagens, elas já eram maiores, obviamente. Quando elas eram pequenas, eu tirava algum tempo. Também não é assim, né? Largar e ir longe, não. Eu fui para os Estados Unidos quando elas eram bem pequenininhas, mas foi um treinamento que eu fui fazer lá, que a empresa me deu na época. E eu mas começa assim, tem que começar de algum jeito. Exatamente. Eu lembro que eu tive que me desapegar, porque era uma oportunidade para minha carreira, né? Eu falei, não posso desperdiçar essa oportunidade. E como que eu vou fazer? Então, elas ficaram com o pai, aí foi aí que ele me ligou, como que você dorme? Gente, quando eu cheguei naquele hotel que eu dormi a noite inteirinha, que Deus deu, sem acordar um minutinho. Você falou assim, empresa, manda outras vezes. Deus, gratidão, Deus. E aí eu fiquei, quando eu voltei, a Fia e a Gabi eram tão pequenininhas, quando eu voltei, eu falei, nossa, como cresceram, porque né, passou, tipo, era uma... Você desliga, você precisa trabalhar. Eu acho que é isso, você tem que começar aos pouquinhos. Então, assim, tira um período, tira algumas horas, depois você tira um período maior, depois você fica um dia fora, uma noite fora, depois você tira 2 dias. E outra coisa que eu acho muito importante, que muita gente não consegue, é tirar um tempo quando você é casado mesmo, sabe? Tira um tempo pro casal. Trabalhe isso nas crianças, deles serem independentes para não depender do pai e da mãe o tempo todo. Para depois você poder fazer essa transição. Isso é importante para a relação até, né? E para as crianças também. Não é só para a relação não, para as crianças. Para entender que assim, papai e mamãe têm vida sem vocês, entende? E eu acho que muita gente não faz mesmo. Eu acho que nesse sentido eles até entendem que não são assim, onipresentes, onipotentes, porque hoje em dia né, parece que as crianças que mandam nos pais, né? Mesmo. E aí você coloca o seu limite, vou sair, hoje eu vou sair com o papai, nós vamos namorar, nós vamos não sei o quê. Eles já começam a entender isso como normal, eu acho que é saudável. E aí você começa desapegando, né? Você vai desapegando aos pouquinhos. Então assim, você começa a viajar só os 2 e depois você fala assim, eu vou ficar, você volta. Eu tenho um primo que ele faz isso, eles vão viajar e eles ficam, sei lá, 20, 30 dias fora. Ele fica, tipo, 40 e ela fica 20, porque ela não aguenta ficar mais de 20 dias fora. Então, ele fica mais 20 dias sozinho, viajando, passeando e tal, e ela volta. Sempre foi assim. E eu acho isso muito legal, porque você cria, assim, a vontade de você viajar com todo mundo, mas ao mesmo tempo pra você. Você tem a vida a 2 e continua a sua vida. A sua vida, isso é importante. E aí a relação de confiança também, né? Relação de confiança. Que top, Cláudio. A gente falou muito de trabalho, falamos de mãe, falamos de concierge. Agora eu sei o que é concierge, tá? Agora eu sei. Eu acho que tenho certeza que tem um monte de gente sabe. E seu lado empreendedor, como é ser concierge, como é ser mãe e como você arruma tempo, porque eu acho que a grande maioria que não empreende, primeiro não estuda e fala sempre a mesma frase, eu não tenho tempo. Como é que uma mãe que faz tudo isso arrumou tempo para empreender? Foi a primeira pergunta que eu me fiz, como é que eu vou fazer? Quando eu comecei, o Léo tinha 2 anos, mais ou menos. E foi, eu né, não sei o quanto entendem sobre isso, mas foi meio que uma fuga para mim. Eu precisava fazer alguma coisa para sair do universo só materno. Eu precisei entender que eu não era só mãe, eu precisei entender que eu tinha vida fora. E aí sabe como eu descobri? Pegando um Uber compartilhado para ir ao médico. Eu tenho carro, eu podia pegar o carro, ir pro médico, voltar. Falei, eu vou de Uber compartilhado. E aí eu tinha uma funcionária na época, falei, você fica com ele?
Ela falou, tá, mas você vai demorar? Eu falei, não, sei lá, 2 horas eu tô de volta, é pertinho, né? Aí ela falou, tá bom. Aí eu chamando Uber, você vai chamar um Uber? Eu falei, eu vou de Uber. Mas você tem carro? Eu falei, não, mas eu quero ir de Uber. Compartilhado, inclusive. Aí na ida eu não tive ninguém junto, mas na volta teve. E aí quando o cara entrou no carro, ele acho que era espanhol, ele começou a falar. E aí começou a me perguntar umas coisas completamente diferentes do universo que eu tava acostumada. Porque eu só sabia falar de fralda, de papinha, da próxima promoção, não sabia falar de nada diferente. E aí deu um start. Quando eu cheguei em casa, eu falei, não, eu preciso fazer outras coisas que eu me relacione com outras pessoas. Não dá pra viver só no mundo materno. E foi aí que eu conheci você. Nossa, olha só, né? O universo. Eu me permiti, tá? Mas a sua mente, ela tava. Você falou de uma coisa que provavelmente acontece no dia a dia de muita gente. Mas você estava preparada para ter essa percepção naquele momento. Sim. Como é que era? Você estava preparada? Falar, putz, eu preciso mudar, gente, senão eu vou viver de fraldinha e papinha. Porque você teve um insight ali na hora. Tive. E aí? Mas foi quando. Eu não lembro quem me ligou, eu queria muito lembrar dessa história. Quem foi que me ligou e me fez uma pergunta que não tinha nada a ver com uma... Não perguntou do meu filho, não perguntou de papinha, não perguntou de fraldinha. E eu não sabia responder. E aí foi que caiu sua ficha. Aí eu caí a ficha e falei, uma coisa isso, aí eu falei, ué, mas eu só tenho, sabe a média das 5 pessoas? Então as 5 pessoas eram só mães. Famosa lei da associação. Era esse encontro aqui, ó, vamos falar de pessoas fralda, com papinha. Falar de papinha, e ali se tivesse um negócio ali pra gente tomar, ia ser, não pode tomar isso daí não, porque será que isso aí faz mal pro leite? Nossa. Ó, lei da associação eu acho que dá 5 podcasts. Dá. É verdade. Porque, né, ó, vamos falar de mãe da mãe. Por que vocês só falavam de papinha, de fraldinha, de promoção? Porque as 5 mães se conectavam e só falavam disso. Então chegou o momento de falar assim, cara, eu conheci uma outra pessoa, de outro ciclo, ele falou algo que não tem nada a ver com o ciclo, eu falei, nossa, eu tô muito limitado, eu acho que... Essa é a palavra. Limitado. Limitada. E as pessoas se limitam e ficam, né? Fica. E são vários setores, né, que ficam assim. Você tá num trabalho, você fica só com aquilo, só com aquilo. Você trabalha num banco, por exemplo, esse é só ir com a galera só do banco. Exato. Você não faz umas amizades. E eu sou muito eu conheço você que faz isso, eu conheço você que faz isso. Eu conheço gente de tudo quanto é área. Abre o leque, né? Eu abri. E aí, gente, eu vou falar, eu sempre fui uma menina muito tímida. Isso que vocês conhecem da Cláudia, vocês não imaginam. A gente se conhece tem quanto tempo, Cláudia? 5 anos, né? 5 anos. Não, vai fazer 5, porque... Conheci você em abril, maio de 2017. E eu conheci você logo que eu cheguei. Que você estava antes dentro. Você conheceu ele antes que eu. Isso mesmo. 5 anos praticamente. Tem que top. Já são histórias, já são viagens, já são... Quantas vezes a gente viaja junto? Não sei. 2017 pra cá? Bahamas, cruzeiro. Eu não vou Bacana sozinho. E Costa de Saúde, fomos só nós dois. Eu não participei ainda. Entendi. Mas essa parte eu acho boa. A gente no Sinote, eu, você, a Fernanda, a Gabriela e a Jéssica, e você também. Eu também tava. A gente tem vários migos, você viu que tem vários migos envolvidos? Eu falei pra vocês, esse podcast é o podcast que tem mais migos por metro quadrado no rolê. A gente vai trazer muita coisa. A gente se gosta, né? Não, tem que gostar, gente. Pelo amor de Deus, senão não faz parte do rolê. Nossa, Cacau, então é interessantíssima essa história, hein? Que legal. E agora você está nessa jornada de empreendedorismo e vai querer mais filhinhos, igual eu, assim, 3, gente, não 3, não? 3, não. 3, deixa pras... As poderosas, as empoderadas. Você quer mais um? Quero. Você quer mais um? Eu tenho amigos assim, gente, eles gostam, né? Não, eu só quero mais um só. Então. Mas a idade tá chegando, entendeu? Não, eu acho que a idade mulheres empoderadas, esse negócio não tem de idade. Eu também acho que não tem. A idade é apenas um número. Isso a gente confessa. Né? Não, vocês não acham, gente? Eu acho que a idade, ela influencia se você não tá jovem, né? Por dentro, por fora, na cabeça, no sentimento. Se você tá se cuidando, tem disposição, que nem o Fausto, tá vendo? 50 aí já quer ter
50. Tô brincando, Acabou, Migli. Ainda bem que eu tenho 20. Ó, no primeiro vídeo eu não falei, eu tenho 40, tá? No primeiro eu não quis falar que eu tinha 30 e poucos. Para E, ó, de e sabe o que é mentira. engraçado? No primeiro vídeo a galera assistiu. Eu dei 20 e pouquinho. Olha os tipos de miglis que eu tenho no rolê. Ô, Fiz Migli. assim, ó, você tem 20 e tantos? E ela me tome. Ei, miglis. Não, o que eu Que quero dizer, seria gente, eu? que não tem nada a ver a idade, entendeu? Hoje em dia. Olha como ele não vê o lado bom. Também Ai, são ai. miglis falando. E se fosse alguém que não é miglis? Nem tá ali no rolê já. Não é miglis, não tá no rolê. Quer deixar o Fausto irritado, fala pra ele que ele tem mais de 40 anos. Eu não ligo pra minha idade, não. Eu quero ver a molecada de 20 fazer o que o 40 faz. É isso aí, gente. Então a idade é só um número. É. É isso É aí. verdade. Meu filho tem 20 e não faz metade das coisas que eu faço. É culpa do pai, né? Enfim, né? Tá bom, vou relevar essa Vai essa relevar, possibilidade. vai. Vou relevar, sim. Ai, mas é tão bom depois que eles crescem. É isso que eu tava falando na outra. Começa no tudo outro de podcast, novo. né? Que eu falei, né? Que eu tô numa fase, assim, a melhor fase da minha vida, porque já tá independente, as crianças já cresceram, cada um com sua Não é mais família. criança. Não são mais crianças, e aí você pode fazer, ter liberdade, né? De sair, viajar e fazer o que você quiser. Isso aí não tem preço. É até perigoso a liberdade, porque você acaba não vai tendo espaço, né, para outra pessoa. Às vezes você não quer. Você se acostuma. Se acostuma. É verdade. Então tem aí uma dicotomia que é um outro Migliscast que a gente vai fazer. Meu, tem muitos assuntos. Muitos assuntos. Cláudio, só pra gente finalizar. Adorei Adorei. o bate-papo. Vai, papo de podcast. Adorei o bate-papo de hoje. Foi muito legal conhecer sua história. Eu acho que vai ter muita mulher empoderada que vai se identificar com a sua história. Muita mãe, principalmente, que vai se identificar com a sua história. E lógico, mulheres empoderadas e empreendedoras que vai se identificar com a sua história. Estamos aí para isso. Mas para finalizar, recado final, assim, principalmente falando de mulher, né? A gente colocou a Mulher Maravilha de fundo. Uma mulher que ela falta pouco para ela tomar a decisão de cuidar um pouquinho mais dela. Uma mulher que falta pouco para ela tomar a decisão de empreender. E um recado final. Olha, eu acho que você olhar para dentro de você é a primeira coisa que você tem que fazer. E se isso tá faltando assim um pouquinho, vai buscar coisas que você goste de fazer. Comece por elas, assim. Então, se é você encontrar com uma amiga pra bater papo, comece por isso. Marque, eu sempre falo, né, no meu Instagram, ultimamente eu tô falando que tenha a percepção de que se você encontrar com duas amigas todas as semanas, você vai aumentar o seu nível de bem-estar e vai expandir um pouquinho mais a consciência sobre tudo, a maternidade, sobre o trabalho, sobre o empreender, porque você começa a trocar ideias novas, começa a surgir outras ideias. Então, se você não fez isso ainda, comece pelos primeiros passos. Acho que isso é o mais fala pra importante. galera qual é o seu Instagram, né? Pra o pessoal te procurar. Claudiamarim.concierge. Lá eu coloco algumas dicas de saúde, de bem-estar e vou começar aí com uma campanha de novas experiências. Opa! Novas experiências. Legal. Vamos brindar? Vamos brindar aqui e agradecer a... E obrigada a vocês, né, pelo convite. Achei, vocês estão incríveis. Gostou da estrutura? Gostei muito. Gostou? Gostei do Sabe backstage. fazer ao Ó, vivo? você não sabe o que tá acontecendo do lado de trás aqui. A gente dá várias risadas antes disso daqui acontecer. A gente tem ali, né, o funcionário número 1, o funcionário número 2 e o funcionário número 3. Cada um tem uma função específica, que é o quê? Um segura o tripé da câmera, o outro da iluminação e ele é teletinha. O que é o ótimo inimigo do bom, o bom inimigo do ótimo? O bom Eles inimigo do estavam aqui ótimo, do ótimo discutindo. Se inimigo do vocês bom. ouvissem a discussão sobre o bom inimigo do ótimo, o ótimo inimigo do bom, vocês vão morrer de rir. Se não fosse isso, a gente não sabe, estaria aqui, né, assiste gente? um brinde a todos nós. Aos Migliscast. Muito obrigada pela sua participação. Valeu. Dá um like, dá um dislike, comenta. Coloca aí o próximo tema que a gente vai trazer gente top, Isso. empoderada, igual a Cláudia Cacau. Valeu, gente. Valeu, gente. Prometo que eu não vou postar. Prometo. Eu quero que você escolha Vai, 5 vai números. postar. Eu quero que você escolha 5 números de 1 a 30. E assim, é um bate-papo rápido. Pergunta daqui, resposta de lá, pergunta daqui, resposta de lá, papá. Porque a gente, isso aqui é Mix. mix. É mix, esquece. É de mix, pergunta de mix.
Vai. Beleza. Vamos Número lá. 1, vai. 5, 5, 7, 7, 12, 12, 18, 18. 27. Tá bom, Já foi. já foi. Pergunta rapidinha. Um barulho quando você faz quando toma um susto. Grito. Grita? Ah, tá. Qual é a 7? Um anão da Branca de Neve. Dengoso. Dengoso. Ah. Uma mensagem inusitada para os miglis. Uma mensagem inusitada. Cuide-se de vocês. Ninguém Tá bom. cuida. 18. Ai, caraca, cadê? Você tem ranço de? Ranço de pessoa chata. Eu também. Você prefere pé ou orelha? Pé. Você prefere lavar ou passar? Ai, ferrou. Eu odeio os dois. Carnaval ou festa junina? Festa junina. Cerveja ou sexo? Não, essa não responde. Eu não vou responder. Não, essa não tava, é porque você só falou 5. Se eu fosse um número, qual que você seria? Ai, 5. Por quê? Ai, sei lá, Meu eu gosto número cinco. também. Meu número Eu gosto da cinco. sorte, 5. Um apelido íntimo que você já teve de um namorado. Ixi. Ixi Ai. não é apelido. Cacau. Quais são Cacau última é pergunta. apelido íntimo. Cacau, tá bom. Um sonzinho que você fala pro seu marido, aquele, sabe aquela? Oi, meu amorzinho. Oi. Não? Ok. Resposta que eu não vou postar estas perguntas, eu prometo. Começou.